E na aula de hoje veremos o problema da cobertura por vértices, tá? Algumas pessoas chamam de cobertura de vértices, mas vamos lá entender. Então, você tem como entrada um grafo e um inteiro K, ok? E a pergunta é, se existe nesse grafo um subconjunto C que tem K vértices, tal que toda aresta de G possui uma extremidade em C. Basicamente, que está dizendo que cada aresta do grafo tem que ser coberta por um vértice de C. Tudo bem? Qualquer aresta que você pegar nesse grafo, uma das duas extremidades, um dos dois vértices que formam essa aresta tem que estar nesse subconjunto C. Tudo bem? Então, aqui a gente está procurando uma cobertura de tamanho K. Então, vamos entender um pouco melhor esse problema com um exemplo. Então, você tem aqui esse grafo, né? Então, a gente pode pensar esse problema, né? Esse exemplo eu vi até com o professor Vinícius, lá da UFMG, que é bem interessante. Então, você está querendo colocar câmeras, né? Lá em um shopping, então, em um galpão, algum canto que tenha corredores, tudo bem? Então, as arestas aqui a gente pode ver como sendo corredores, ok? E os vértices sendo o cruzamento entre esses corredores, ok? E você quer colocar câmeras lá por questões de segurança, ok? Então você quer mapear todos esses corredores para que no final das contas, né, você fique com todo o seu shopping lá mapeado, né, com todo o seu galpão lá mapeado por câmeras. Ok? Então é evidente que, né? Ah, professor, então é só você colocar uma câmera em cada vértice, aí vai e resolve tudo. Só que acontece que é caro, né? Então, uma câmera boa é cara. Então, é bom que a gente tenha o menor número de câmeras possíveis. Tudo bem? Então, que vá mapear tudo. Então a gente pode pensar que o problema da cobertura por vértice, ele é desse tipo, né? Tudo bem? Então, aqui vamos lá pensar aqui um pouquinho. Então, suponha que o seu K é igual a 2. Se o seu K for igual a 2, será que você consegue mapear todas essas arestas aqui? Por exemplo, você bota uma câmera bem aqui assim, não? Aí você já cobre todas essas arestas aqui. Tudo bem? Aí você cobriu essas arestas, mas faltam ainda 4 arestas aí. Aí você só tem mais uma, né? Você só tem mais uma câmera para você colocar aí, ó. Aí se você colocar aqui, ó, você consegue cobrir essas duas outras arestas aqui, mas ainda faltam duas arestas, né? Então, aqui claramente a gente não vai conseguir cobrir só com duas câmeras, tá? Então você pode escolher aqui que vai faltar essas duas arestas. É, esses outros aqui, ó, também não vai fazer sentido porque você só vai cobrir mais uma em uma aresta em cada caso, né? Então aqui, quando você tem esse grafo e o K é igual a 2, então a gente responde a essa pergunta, que é o da cobertura por vértice, não. Tudo bem? Simplesmente não dá, ok? Não dá para você cobrir com, com dois vértices aí apenas, tudo bem? Então você tem que ter mais. Será que com 3 dá? Com K igual a 3? Aí aqui a gente pode escolher o seguinte, a gente pode escolher esse vértice aqui, a gente cobre essa aresta e essa, depois a gente, para cobrir essas duas que faltam, é só escolher esse aqui do canto que a gente consegue cobrir tudo, tá? Então aqui com 3 a gente consegue sim, não? Ok? Então com 4, claro que vai ser sim, é só você escolher esses 3 aí, qualquer um desses aqui que restar aqui, você pode escolher porque tudo já está coberto, né? Então, tudo bem? Então aqui, quando K é igual a 4, é sim também. Claro, é evidente que se o K for igual a 1, também vai ser não, né? Porque nem com duas você consegue, imagine com uma câmera só. Então pronto, esse aqui é o problema da cobertura de vértices, tá? E o nosso objetivo é mostrar que esse problema ele é NP completo. Tudo bem? Então vamos lá. Teorema 7.44 do CIPSA, né? O cobiverte, ou então o problema da cobertura por vértices, é NP completo. Então, para a gente mostrar isso aqui, a gente vai pegar aquele teorema que,
que a gente viu em aulas anteriores, que no qual você pega um problema que já é NP completo, depois você faz uma redução desse problema que já é NP completo para o problema que você quer mostrar, e depois você prova que esse problema que você está querendo mostrar, ele pertence a NP. Aí você vai concluir que o cobertura de vértices, ele é NP completo, tudo bem? Ou então cobertura por vértice, né? Pode ser por ou então de. Tem algumas pessoas que defendem tanto o de como o por, né? Cobertura por vértice ou então de vértice. Então vamos lá. Então, o problema que eu vou escolher aqui, no caso, vai ser o 3SAT, que eu já sei que ele é NP completo. A gente viu que ele já é NP completo. Depois, eu vou fazer uma redução polinomial do 3SAT para o COBVERT. Depois, eu vou mostrar que o COBVERT ele pertence a NP, ok? Então, se você tem essas três coisas aqui, se você mostra cada uma dessas coisas, você usa aquele teorema para concluir que o cobertura por vértices ele é NP completo. Tudo bem? Vou começar aqui pelo mais simples, tá? Que não é a redução, né? Não é a redução polinomial. O mais simples é simplesmente provar que o cobertura de vértices por vértice ele pertence a NP, tudo bem? Então vamos lá. Então cobertura por vértice pertence a NP, tudo bem? Primeira coisa, a gente vai pegar um certificado. Aqui no caso é um conjunto de vértices, tudo bem? Então eu estou chamando esse conjunto de C. E em cima desse conjunto que a gente tem que fazer a verificação, tudo bem? Então ele é um certificado de que vai ser possível dizer se ele é uma cobertura ou não. Tudo bem? Então eu vou ter que fazer a verificação. Então, para ver se esse conjunto de vértices ele é uma cobertura ou não, eu tenho que fazer essa verificação aqui, que primeiro é se ele de fato tem K vértices. Tudo bem? Lembrando que o nosso problema lá ele te dá um G e um K. Tudo bem? Então, esse K é o tamanho da cobertura que você quer. Então, para a gente responder sim a essa pergunta, né, a gente tem que ter um conjunto de vértices que tem que ser uma cobertura e tem que ter K vértices. Ou seja, eu tenho que perguntar a quantidade de vértices que o C tem. É K, porque se não for, eu já descarto logo esse certificado, tudo bem? Eu já digo não, né? Eu não consigo responder sim com ele, né? Então, a outra verificação é se toda aresta de G tem uma extremidade em C, ou seja, eu tenho que verificar se o C ele é uma cobertura, tudo bem? Então, como é que eu posso fazer essa primeira verificação? Basicamente, você só faz contar os vértices que tem lá no C, que no pior caso, esse K ele pode ser exatamente o teu N, né? Ou seja, a tua quantidade de vértices. Então, se você contar lá no pior caso, é, você vai ter um tempo polinomial, tudo bem?